Olá, olá, pessoas! Que delícia! Draft simulado aqui, mais cedo nessa temporada de draft, né? Eu tô fazendo um draft simulado, até porque em vídeo eu acho que é um conteúdo muito mais em texto do que em vídeo. Sobretudo se a gente não tem as imagens do draft, dos jogadores que vão pro draft, eu não posso usar, né? Não tenho os direitos. Então, eu faço um por temporada aqui no canal. E eu ia fazer o top 10, eu ia fazer dois. Eu ia fazer um primeiro draft simulado com o top 10 só pra todo mundo, né? Só pra todo mundo, não, aberto. E depois da 11 em diante para os membros. E eu decidi fazer todo aberto para a gente expandir um pouco o draft, para falar sobre draft para o máximo possível de pessoas, né? Até em homenagem a vocês e é um agradecimento a vocês pelos 100 mil inscritos, certo? Então, se você quer mais conteúdo, assine o Like Plus, ou os membros tiveram acesso mais cedo a esse draft simulado, lembrando, então tem isso também, tem esse bônus também, além de o dobro, o triplo de conteúdo e conteúdo o ano inteiro, tá bom? Vamos lá então, sem mais delongas, eu vou colocar aqui na tela esse draft simulado, para quem quiser aprofundar um pouco mais, ele estará em texto na minha newsletter, tá bom? curte.substack.com. Aqui em vídeo, se eu fizer os pormenores, vai demorar 1h30, não tem como. Ninguém vai assistir 1h30, é muita coisa. E eu também vou morrer fazendo 1h30 direto. Então, é isso, tá? Para quem quiser se aprofundar, estará para a newsletter em texto. curte.substack.com, inscreva-se, eu espero vocês. Bom, tô com o Mock Draft Simulator, que é uma redundância, né? Porque mock é simulação, mas tudo bem. O simulador do simulador do draft está aqui aberto do Pro Football Focus. As 32 escolhas terei. E desculpa, torcedor de Cleveland, de Carolina e de Houston, paciência, vocês não têm escolha na primeira rodada nesse ano. Bola pra frente. Então vamos começar aqui. Já vou começar com o Caleb Williams. Não tenho que inventar. É um jogador que pode mudar a franquia. É o melhor quarterback entre os prospectos. A comparação que eu faço dele não é Patrick Mahomes, é mais Aaron Rodgers, se ele chegar no potencial que a gente imagina. Não, ele não é perfeito, ele tem alguns fumbles que eu não gostaria de ter visto no tape. Tem o tape de Notre Dame que eu também não gostaria de ter visto, para ser sincero. Mas é um jogador com todas as ferramentas. Aqui a gente vai lembrar de uma regra importante para vocês. Eu não estou fazendo o que eu faria, eu estou fazendo o que eu acho que o time deveria fazer. Eu posso até fazer um draft simulado depois para os membros do que eu faria, né? Eu vou fazer mais rápido, talvez. Vamos ver semana que vem se dá tempo. Mas aqui o que eu faria seria o Drake May, se eu fosse os Commanders. Mas eles devem ir com outro jogador, outro quarterback, que é o Jayden Daniels. E faz sentido pensando que o Jayden Daniels é móvel, ali o ofensivo de Washington foi problema no passado, e no casamento com o Cliff Kingsbury. Tem mais ou menos 1 mês e meio que eu tô comprado, que a segunda escolha do draft será o Jayden Daniels em Washington. Seguindo, temos nossa primeira troca. E aqui mais uma regra aqui do nosso draft simulado. Temos trocas. Então a troca que eu vou fazer é a seguinte. Eu confesso que eu não tenho certeza que isso vai acontecer, mas tem uma declaração do Gerard Mayo que me pegou muito, técnico dos Patriots, que é que esse draft é muito profundo em linha ofensiva e offensive tackle, sobretudo, e wide receiver. É a melhor classe, o wide receiver, né? É muito profunda. Então, eu vou fazer uma troca aqui com o New York Giants, que não... Coisa maravilhosa. Cadê? New York Football Giants. Tá aqui em cima, será? Não. Cadê os Giants, hein? New York Jets. Nossa senhora, eu tô... Select a trade, lá, vamos lá. Steelers, Eagles, Lions, New York Jets, Minnesota. Aqui, New York Giants. Os Giants não estão muito longe, tá? Se eles mandarem a 6 e a escolha da segunda rodada, a 47, eu acho que dá negócio. Talvez tenha que mandar uma segunda rodada do outro ano, tal, mas eu vou colocar a 6 e a 47 a princípio. Eu vou forçar a troca aqui só para ser mais prático. Então é isso, a troca foi aceita. Ué. Ah, eu esqueci de colocar aqui. Ai, meu Deus, esqueci de colocar. Finge que não aconteceu nada, pronto. Eu esqueci de colocar a 3 dos Patriots, pronto, agora foi. Ufa. E aí eu vou com o Drake May, tá? Pensando no Brian Daboll, pensando no que ele fez com o Josh Allen, eu acho que faz todo sentido. Se eu sou torcedor dos Patriots, eu não gostaria que essa troca acontecesse. Eu acho que o New England tem que sair desse draft com quarterback. Mas, enfim, o Drake May, eu acho que é um casamento muito interessante pro Drake May e pros Giants, porque o Drake May, ele poderia ser considerado, eu ouvi algumas pessoas falando isso, não sei se eu concordo integralmente, mas
um híbrido de Josh Allen com Justin Herbert, vamos dizer assim, em potencial. E a parte ruim um pouco do Josh Allen, né? A porra louquice, vamos falar português claro. E ele poderia ser lapidado pelo Brian Daboll, eu acho que é um quarterback com todas as ferramentas físicas, o braço é muito bom, mas a parte técnica peca um pouco, sobretudo o trabalho de pés e a leitura, o processamento pós-snap. E aí ele poderia ficar um pouco no banco, enquanto o Daniel Jones tem a última oportunidade nos Giants, tá? Então o Drake May é a escolha. A 4 pode ser que esteja à venda por um time que queira o J.J. McCarthy, mas eu acredito que o impacto, aqui tá até Minnesota pronto aqui para trocar, mas o impacto do Marvin Harrison Jr. para os Cardinals seria mega importante. Eu não consigo nem quantificar isso de verdade. Por quê? É um jogador que hoje é ligar na tomada e sair jogando, tá? É ligar na tomada, ligar a TV e vambora, né? O plug and play. E ele é muito polido. Ele é muito polido. Esse cara, se ele fosse ao Pro no primeiro ano, eu juro que eu não ficaria surpreso. Eu não acho que vai acontecer, até porque ele não é o cara mais explosivo do mundo. Né? E teve alguns jogos que ele ficou um pouco apagado, né? Contra Rutgers, contra Notre Dame, por exemplo. Se você pegar o tempo dele, ele fica um pouco apagado porque ele não conseguiu criar separação. Só que essa é justamente a virtude dele, né? O trabalho dele de mãos, de braço, né? Criando separação na linha, até fazendo movimentos que são muito polidos para um jogador de college. Essa separação da linha é uma coisa que o Mike Neighbors não tem, por exemplo. Até porque muitas vezes ele ganhou na velocidade, os times respeitando a velocidade não pressionavam ele tanto na linha. O Marvin Harrison é muito polido e muito técnico. A projeção é o pai, que é Hall of Famer, mais alto. Então, e outra projeção que eu vi muita gente fazendo, essa eu gostei, que é com AJ Green, né, que era um recebedor muito polido também. Então, os Cardinals vão pegar o Marvin Harrison aqui na minha visão. Corpo de recebedores dos Cardinals neste momento, ele é tenebroso. Eu vou abrir aqui só para passar para vocês certinho, todo mundo. É assim, tenebroso. Michael Wilson, Chris Moore e Greg Dortch. Esses são os 3 principais. Então, cara, não tem como ir para a temporada com esses caras. De verdade, não tem como. Mais uma troca aqui, e agora essa troca com os Vikings acontece. Os Vikings mandam a 11 e a 23 para o Los Angeles Chargers pela 5. Pode ser que tenha algum outro bônus aqui, né? Os Vikings têm outras escolhas, mas eu acredito que isso esteja de bom tamanho. E o Minnesota Vikings, numa NFC North, que a gente já tem o Chicago Bears com o quarterback do futuro, que já tem uma realidade no Jordan Love, que já tem no Jared Goff um quarterback muito sólido, naquele que é o melhor time no papel na divisão, os Vikings precisam se mexer depois de perder o Kirk Cousins, e um quarterback no contrato de seria muito bom para poder pagar o Justin Jefferson. Então o J.J. McCarthy é a escolha. Eu acho que não é o pior dos cenários aqui para os Vikings, não é um prospecto top 5, é um prospecto com nota para mim de final de primeira rodada. McCarthy é um cara que pode ser um encaixe bem interessante nesse esquema do Kevin Connor e vai ter o Justin Jefferson. Então, assim... E ele não tinha muito recebedor em Michigan para trabalhar. Tinha o Roman Wilson, basicamente. Então, é algo muito positivo. A projeção que eu faço, e eu vou falar sobre isso no vídeo para os membros, eu não gosto muito de comparações, como eu já falei, mas quarterback eu faço porque eu sei que didaticamente é importante. Mas seria um híbrido do que hoje é o Brock Purdy com o Kirk Cousins, só que mais móvel. E uma virtude do J.J. McCarthy é segurar a bola até o último instante. Assim, é impressionante como ele tem essa virtude no tape de tomar a pancada no último momento e aí ele passa a bola. Eu gostaria de ter visto um pouquinho mais de leitura no terceiro nível? Eu gostaria. Tá? Eu gostaria de ter visto um pouquinho menos de hesitação? Eu gostaria. Mas também nada muito grave. Eu acho que o Minnesota precisa ser um pouco agressivo aqui, então eu entendo essa escolha. E aí os Patriots, que precisam muito de wide receiver, né? Eu tinha falado no vídeo da semana passada que para mim o elenco de recebedores dos Patriots não é o pior da NFL. Não significa que ele seja bom, não significa que ele seja médio, mas ele não é o pior. O pior para mim é Arizona, Los Angeles Chargers e Carolina Panthers hoje. A gente tem o KJ Osborne, ex-Minnesota, e o Kendrick Bourne, que volta de lesão, mas é um bom jogador. O DeMar Douglas fez um trabalho bom no ano passado, considerando o contexto, e foi bem na pré-temporada também, enfim. Não é o pior corpo de recebedores da liga, mas um Malik Neighbors da vida seria um recebedor que talvez os Patriots não têm em mais de 10 anos. Né? Talvez desde o Randy Moss em termos de talento puro. O Randy Moss fez uma escolha de primeira rodada também para Minnesota, né? E em 98. E o Malik Neighbors é um cara muito elétrico, muito explosivo, muito dinâmico. Uma máquina de jardas após a recepção. O cara joga todo o snap com tesão, com puxel. E assim, ele, como eu disse, não é perfeito. Eu prefiro o Marvin Harrison Jr. porque ele é mais polido em saída da linha e tudo mais. Às vezes, uma questão até de senso espacial, de saber onde a bola tá. A sideline tá, né? Mas, assim, é um cara que é um home run. Né? Esse é o Malik Neighbors. Eu acho que New England precisa disso agora. O Tennessee Titans aqui não vai ter troca, não. Fiquem tranquilos. Vai com o Joe Alt, que é o melhor prospecto disponível aqui no board do PFF.
e eu acho que é uma escolha que faz bastante sentido. Porque a linha ofensiva de Tennessee, ela foi piorando nas últimas temporadas, né? O Joe Alt, para mim, é o melhor jogador bloqueando para o passe nessa classe, trabalho de mãos muito bom, inteligência, foi evoluindo ano a ano em Notre Dame. E hoje a gente tem o Radunz e o Petit Frere como offensive tackles em Tennessee. Ele é um upgrade instantâneo a esses jogadores. Aqui vai ter uma surpresa. Todo mundo falando, e eu falei muitas vezes, que Atlanta iria com um defensor. E a gente tem aqui o Latu, mas não acho que ele estaria tão alto, até pelas lesões, e enfim. O Dallas Turner disponível. Eu aqui iria com o Roman Dunze, e eu acho que eles vão fazer isso. Porque Atlanta tem um calendário bem de boa. E, mas chegou o Darnell Mooney. Gente, o Darnell Mooney não é uma realidade. Ele teve flashes com os Bears, mas assim, não é uma realidade com o wide receiver 2. Você ter Drake London e o Roman Dunze, mais o Kyle Pitts e o Bijan Robinson, esse time de Atlanta pode fazer estrago. Sim, Edge Rusher é uma carência maior, mas o Roman Dunze seria fantástico aqui. E é o melhor jogador disponível na minha visão. Tá? Tem vários jogadores que eu gosto muito aqui que estão disponíveis ainda, mas pensando em Atlanta seria um impacto bem interessante o Roman Dunze. Tá? Então vamos com ele. O Roman Dunze é um cara de bolas contestadas, é um cara que não tem velocidade como principal virtude, mas é um jogador incrível. Eu acho que faria todo sentido aí para o Kirk Cousins. Na sequência, a gente tem o Chicago Bears, mas eu vou fazer mais uma troca aqui. Por quê? A gente tem Jets e Chargers. E os Saints tem uma situação delicada com o Ryan Ramczyk, que ninguém sabe se vai jogar nessa temporada. Tá com lesão no joelho, tá uma situação complicada. E aí tem vários jogadores aqui que podem pegar o offensive tackle. E aí aqui pode começar uma corrida para o offensive tackle. Com o Odunze saindo, e ele poderia ser um alvo dos Bears, eu acho que seria tentador Chicago ir com o Dallas Turner. Mas eu vou fazer uma troca, porque Chicago, como vocês podem ver, tem a 9, a 75 e a 122. E só seria bom Chicago acumular escolhas. Então, os Saints mandam a 14 e a 150 para os Bears. Acho que está de bom tamanho pela 9. E deixa eu ver a 45 aqui. A 45 acho que seria forçar a mão. 14 a 150 e os Bears acumulam mais uma escolha aqui no meio do draft. Vai ser aceita, mas eu vou forçar a troca só para garantir e a gente avançar, tá? E aqui os Saints escolhem um offensive tackle, tá? Como eu falei, o status do Ryan Ramczyk é bem incerto para essa temporada. Tem esse pulo por cima de Jets, Chargers e Raiders para os Saints. E eles vão com aquele que é o melhor disponível. É um jogador muito intenso, é muito gostoso de ver o tape dele, que é o Taliese Fuaga de Oregon State, tá? É um cara que, assim, ele é um mastodonte. Eu gosto dessa palavra. Mastodonte. E a gente sabe que o Derek Carr, e ele é não só no jogo terrestre, mas ele faz um bom trabalho no jogo aéreo. O Derek Carr, quando pressionado, ele tem seus momentos bem ruins. Então, eu acho que é um seguro interessante aqui pro New Orleans Saints. Os Jets, eu vou fazer mais uma troca. Por quê? Na minha visão aqui dessa projeção, é só uma projeção, o objetivo não é acertar, a gente conversar sobre projeções, cenários, trocas possíveis e tal. Na minha visão, os Jets estariam de olho no Fuaga. E aí ele saindo, daria para pegar o Brock Bowers depois, por exemplo. Tyrande potencial pode ser uma carência para os Jets, com o Brock Bowers, né, que um cara que é o melhor da classe disparado. Wide receiver, já saiu o Ron Dunze, né, como segunda opção. Eu sei que tem o Mike Williams lá, mas ele não fica saudável. E offensive tackle aqui, quem que a gente tem? Teria o Fashanu, né? Eu acho que pode ser uma possibilidade aqui, ou o J.C. Latham, para jogar no lado direito. Também é uma possibilidade. Mas eu vou fazer mais uma troca aqui com os Raiders subindo. Porque aí os Raiders passariam um rival de divisão, os Chargers. Então, como eu falei, a questão aqui é projeção, é se divertir um pouco. E aí eu vou mandar 134? 111? Vamos ver aqui. 135. Um salto baixo, né? Não é tão grande para subir da 13 para 10. E aí os Raiders vão com o J.C. Latham de Alabama, tá? Porque aí você tem, pegar a linha ofensiva dos Raiders aqui, você tem o Colton Miller do lado esquerdo, e o J.C. Latham eu acho que pode ser uma ideia interessante do lado direito. E o Michael Penix, muito cedo. De verdade, não vejo isso. Aí você coloca o Colton Miller no lado esquerdo, chegou o Cody Whitehair, e do lado direito hoje seria o Manford Jr., o right tackle, né? Então
seria um upgrade na minha visão. O J.C. Latham, ele tem altos e baixos no tape dele, né? E o baixo é o jogo contra Michigan, a semifinal do college. Mas é um jogador que, quando ele tá num bom momento, bastante intenso, eu acho que orna com o que muito agressivo, até ele paga por essa agressividade algumas vezes no trabalho de mãos e no planejamento de espelhamento. Mas eu acho que orna com o que o Antonio Pierce quer dos Raiders, tá? Então, tá aqui escolhido. Agora, os Chargers pegam o offensive tackle, já que eles não pegaram aqui, o wide receiver offensive tackle, e eu vejo o Jim Harbaugh querendo reconstruir os Chargers pelas duas trincheiras, né? No primeiro momento, o Olufashanu, de Penn State. Esse é um jogador que é um pouco oposto nesse sentido de agressividade, ele poderia ser um pouquinho mais agressivo nesse aspecto, e como um bom ponto, é um cara muito técnico, trabalho de mãos e tudo mais, e é o melhor offensive tackle disponível aqui. Os Broncos, também acho muito cedo para pegar um quarterback, os Broncos podem pegar o Bo Nix depois, que eu acho que orna um pouco com o sistema do Sean Payton, mas vamos ver o que vai acontecer. E mesmo o nosso querido Michael Penix Jr., né, que aí eu vejo mais com os Raiders do que com os Broncos, mas enfim. Então, cornerback eu até pensei aqui com o Keenan Mitchell disponível, e é um jogador muito bom, inclusive. Daqui a pouco eu falo mais sobre ele. Mas Denver vem aí com problemas na posição de edge rusher em talento, né? Porque os Broncos tiveram o Von Miller e aí ele foi embora. Aí o Bradley Chubb também foi trocado. Então acho que chegou a hora dos Broncos fazerem um movimento na posição, né? Hoje a gente tem o Baron Browning e o Jonathan Cooper nesse sistema como edges. É muito pouco, né? É muito pouco, na minha visão. Então vamos de edge aqui. E aí a gente tem disponível o Dallas Turner e o Laiatu Latu. Eu acho melhor, mais seguro o Dallas Turner. Tá? O Latu é muito completo, em várias questões, até de primeira passada, de alavancagem, mas tem a questão das lesões, que daqui a pouco eu vou falar. Então, o Dallas Turner tem uma boa alavancagem, o Band também. É um jogador que precisa de alguns reparos técnicos para a saída de bloqueio, mas é uma boa escolha aqui na 12. Eu acho que faz sentido o Denver ir com um edge, porque essa defesa tem essa carência. E agora os Jets pegam o Bowers, né? Porque eu sei que pode não ser uma necessidade imediata, tight end, mas aí você tem uma arma para o Aaron Rodgers, entre aspas, all-in nessa reta final da carreira dele. Eu acho difícil que o Aaron Rodgers jogue mais 2, 3 temporadas. Então, os Jets pegam o melhor tight end disponível. Ele não é perfeito, ele não bloqueia tão bem na minha visão, mas é um cara que vai ter impacto no meio do campo já no início, ainda mais jogando com o Rodgers. E agora, mais uma troca. Por quê? Os Colts precisam de cornerback. Os Jaguars também. E que tal os Jaguars subirem aqui com os Bears e os Bears acumulam mais escolhas? Eu acho que poderia fazer sentido. Então, os Bears trocam a 14 pela 17 e a 114. E aí Chicago tem mais uma escolha aqui no meio e vai acumulando, e os Bears vão vendo o que vai acontecer, né? Se tivesse um edge rusher muito bom disponível aqui na 9, aí beleza, mas com o Rome Odunze saindo, aí não tem como. Se o Rome Odunze tivesse disponível ainda, aí eu acho que Chicago iria com o Rome Odunze, tá? Mas como não é o caso, eu coloco nessa projeção os Bears descendo um pouco aqui, tá? Então o Jacksonville Jaguars na papapá 14, eles pulam o Indianapolis Colts, que também poderia pegar um cornerback, e draftam o Quinton Mitchell de Toledo, que é o melhor cornerback dessa classe na minha visão. Ele jogou muito em zona, então tem alguns questionamentos de homem a homem, mas quando ele chegou em bolas contestadas, ele fez um trabalho formidável. E também tem a preocupação da competição, mas até aí o Sauce Gardner também tinha em Cincinnati essa questão da competição e não foi problema. É um jogador muito completo e muito aguerrido, né? E não é um cornerback que tem nojinho de taclear, muito pelo contrário, eu gosto disso. Eu acho que é um upgrade para uma defesa que foi o que sustentou os Jaguars no início da temporada, e depois a defesa não jogou no mesmo nível e acabou caindo de produção. Agora, uma escolha bem interessante aqui, porque como o Quinton Mitchell saiu, os Colts até poderiam pensar em cornerback, mas eu acho que esses cornerbacks aqui, o Terrion Arnold, o Nate Wiggins, o Kool-Aid, eles são mais pro final da primeira rodada. O Cooper DeJean eu projeto como nickelback. Ele tem uma versatilidade, pode até jogar como safety. Então, seria muito cedo para os Colts. Eu vou fazer uma coisa meio doida aqui para Indianapolis, na visão de muitos, que seria pegar o wide receiver. Pô, mas os caras não renovaram com o Michael Pittman? Sim, mas dar mais um alvo para o Anthony Richardson, de verdade, o primeiro ano dele de calouro, né, porque agora que vai ser o primeiro ano dele, ele machucou nisso ano passado, eu acho que seria uma boa. Eu não concordo com esse
Inclusive, eu acho o Brian Thomas um prospecto melhor do que o Adonai Mitchell. Eu acho o Adonai Mitchell um pouco superestimado, para ser sincero. E aí a escolha vai ser o Brian Thomas Jr. de LSU, parceiro do Jaden Daniels e do Malak Neighbors lá nos Tigers, tá? Então, essa é a ideia. É um jogador com tamanho adequado, ele poderia jogar no perímetro, né, por conta da altura e tudo mais. E essa questão das bolas contestadas pode ser uma boa também, né? Ele tem essa virtude, a gente vê isso no tape dele lá em LSU. Seattle tem uma carência em quarterback em potencial com o Gene Smith para o futuro, mas não é momento para pegar aqui, na minha visão, um quarterback, tá? O Bo Nix e o Michael Penix é para a segunda rodada em diante, isso, minha opinião. Agora, tem uma carência muito maior, que é a posição de interior de linha defensiva, guard e center. Não está aqui porque muita gente coloca a projeção dele como offensive tackle, tá? Que é o Troy Fautanu, que é um jogador simplesmente fantástico em termos de agressividade, de tesão, de força de jogo e tudo mais. Ele está projetado como tackle, mas na minha visão ele é um jogador mais de interior, de linha ofensiva, bastante atlético, muito técnico com as mãos, é uma carência gritante do Seattle Seahawks, então a gente vai com o Troy Fautanu, que seria uma tremenda escolha aqui para mim. E finalmente os Bears escolhem na 17, e aí chega um parceiro para o Montez Sweat, que chegou muito bem no final da temporada passada, no meio do ano, né, foi trocado para os Bears, né, de Washington, e o Jared Verse é a escolha aqui. É um jogador que tem seus problemas contra o jogo terrestre, mas que, na minha visão, tem uma primeira passada muito boa, e assim, essa dupla com o Montez Sweat pode dar um impacto relevante para Chicago. Então, Caleb Williams e Jared Verse acumulando escolha seria, para mim, uma primeira rodada muito boa para o Bearzão. Agora Cincinnati, muita gente projeta o wide receiver, mas eu acho que seria muito cedo, né? Eu vi o Ladd McConkey, por exemplo, projetado aqui, eu vi o Adonai Mitchell, mas eu iria aqui com aquele que, para mim, é o melhor jogador, e muita gente coloca o Newton, mas questão do tamanho, talvez possa pegar, não sei, mas vocês vão ver que ele vai sair na primeira rodada ainda, um jogador muito sólido. Mas eu vou com o Byron Murphy aqui de Texas, até porque quando você paga o dinheiro que você paga para um quarterback, e provavelmente vai ter que pagar para o Jamar Chase também, os Bengals vão precisar de jovens bons na defesa. É meio que replicar o que os Chiefs estão fazendo com o Chris Jones. A ideia aqui na minha cabeça, que pode ser o caso para Cincinnati, é essa. Então, dá para pegar o wide receiver depois para substituir o Boyd, o Higgins, um potencial futuro, tal. Se o Higgins não ficar, eu iria com o Byron Murphy aqui antes. Tá? É um jogador que é muito bom pressionando o quarterback no meio da linha. E quando você joga numa AFC de Mahomes, de Allen, de Justin Herbert, de CJ Stroud, de Trevor Lawrence, de Lamar Jackson, eu acho que é importante esse tipo de jogador que pressiona o quarterback pelo meio da linha, tá? Eu acho que é uma escolha bem interessante aqui para a primeira rodada. Os Rams, eles tiveram uma grata surpresa no Kobe Turner, né? E muita gente pode pensar, putz, seria um bom momento para pegar um substituto para Aaron Donald, mas o Kobe Turner fez um bom trabalho ano passado, né? Acima de 40 pressões e tudo mais. Agora, Edge Rusher, aí é uma carência enorme dos Rams. E aí faz sentido ir com o Laiato Latu aqui, tá? Porque é um jogador que deixa um pouco a desejar no jogo terrestre, mas ele é muito bom pressionando o quarterback, ele é muito completo e tem o histórico de lesão, né? Ele chegou a ser aposentado pelos médicos da faculdade por um problema no pescoço, mas ao que tudo indica tá tudo certo. E aí a escolha dos Rams aqui, que vão reforçando o front no pós-Aaron Donald. Primeira escolha dos Rams em primeira rodada desde 2016, quando pegaram o Jared Goff, acreditem. Os Steelers é uma das escolhas mais tranquilas aqui de fazer, sendo muito sincero. O Graham Barton para jogar no miolo da linha. É uma carência center nos Steelers e é um jogador com uma boa coragem, é versátil, eventualmente pode jogar em outras posições na linha. Então, considerando que o Russell Wilson e o Justin Fields seguram a bola na eternidade, é bom reforçar essa linha, né, meu Brasil? Os Dolphins, eu teria ido com o Graham Barton se ele tivesse disponível ou com o Latu. E aí as duas escolhas anteriores foram essas, justamente. Sou o Jared Verse. Então Miami acabou ficando sendo vítima do que aconteceu no board, né? Então Miami poderia até descer aqui. Alguém querendo pular a Filadélfia por um offensive tackle, um cornerback, pular a Filadélfia e Los Angeles por um offensive tackle e Dallas também. Mas eu, honestamente, não sei se eu vejo algum time aqui com uma carência muito grande de offensive tackle. Uma troca possível seria, até pelas ligações, né, dos dois times, o McDaniel trabalhou no San Francisco 49ers, seria São Francisco subindo por um offensive tackle. Tá? Isso poderia acontecer pulando Filadélfia, pulando os Chargers aqui nessa simulação e os Cowboys. Mas eu vou manter os Dolphins escolhendo por conta da incerteza na posição de edge rusher. O time
sofreu algumas baixas no front, tá? O Van Ginkel saiu, o Wilkins saiu, e volta o Jalen Phillips e Bradley Chubb, mas os dois voltando de lesão. Então eu vou com o Chop Robinson, que pode ser considerado um reach aqui, mas é um jogador explosivo, é um jogador que eu acho que pode ajudar desde o primeiro dia e que é uma projeção para o médio e longo prazo. Então o ideal para mim aqui seria se Miami descesse, tá? Sendo muito sincero. Mas com os jogadores que estão disponíveis aqui de interior de linha ofensiva, eu não sei, não teria ido com valor posicional. Estou pensando em valor posicional, tá? O que eu acho que o time faria. Pensando em valor posicional, no que a diretoria dos Dolphins pode pensar aqui, será que pega jogador de interior de linha ofensiva agora, o Powers Johnson de Oregon, por exemplo? Eu acho até que ele vai sair na primeira rodada, tá? Mas eu, pensando com a mente de um general manager, com o meu emprego na linha, eu reforçaria esse front, que ele sofreu baixas. Eu sei que ele é um ofensivo também, mas eu iria com o Chop Robinson aqui, tá? É um reach, eu sei, mas de qualquer forma eu acho que faz sentido. Filadélfia é meio que óbvio aqui, né? Pelo planejamento que a diretoria vem fazendo. Por quê? A gente viu o Cam Jurgens sendo draftado, tal, sendo desenvolvido, para substituir o Jason Kelce quando ele aposentasse. E eu acho que a mesma coisa pode ser pensada aqui para quando o Lane Johnson aposentar. Um jogador que tem mais de 10 anos de NFL que tem um histórico de lesão. O Amarius Mims é um cara que é muito físico, ele tem um tamanho adequadíssimo para a posição, mas ele precisa de bastante refino técnico. Então, eu acho que um planejamento nesse sentido faria sentido. Para a Filadélfia, cornerback pode ser uma possibilidade, linebacker eu acho muito cedo. E aí, o Los Angeles Chargers finalmente drafta um wide receiver aqui na 23, e pensando no Jim Harbaugh nesse estilo da diretoria, você vê que tem vários prospectos aqui e nenhum deles vai ser a minha escolha. Eu vou descer um pouquinho e eu vou com o Xavier Worthy de Texas, que é o jogador mais veloz entre esses wide receivers, e aí ter o Justin Herbert com um cara assim pode ser um encaixe bem interessante. É reach, pensando em valor? Eu acho que sim. Eu faria? Não, eu não faria. Mas como eu falei, eu estou tentando projetar o que os times fariam. Então, por exemplo, se eu fosse os Bears, eu não desceria tanto. Tá? Mas pode ser que a diretoria esteja pensando em acumular escolhas. Se eu fosse... deixa eu pensar aqui. Se eu fosse Atlanta, eu iria com o Dallas Turner. Tá? Eu não pegaria o wide receiver, mas eu estou tentando pensar o que os caras veem com o Kirk Cousins e Drake London, aí um cara como o Dunze. Se eu fosse os Patriots, eu não teria trocado, por exemplo. Se eu fosse os Commanders, eu não teria draftado o Jaden Daniels a 2. Mas eu tenho que projetar o que eu acho que pode acontecer aqui para vocês. Então eu vou com o Xavier Worthy aqui, que eu acho que encaixa com o Jim Harbaugh, né? Essa questão da velocidade, da intensidade e tudo mais. Certo? O jogador precisa de refino técnico, ele precisa dropar menos, tem muito drop por concentração, e ele não teve tanta ajuda de quarterback, né, em Texas. O Quinn Ewers deixou a desejar, mas de qualquer forma, essa é a escolha aqui. Até porque o Worthy, para mim, não passa da 32. Ele não tem valor de primeira rodada, mas tem muito time querendo wide receiver aqui nesse bolo. O Dallas Cowboys, a gente vai aqui com o offensive tackle, dadas as saídas nos últimos anos, e a escolha, né, running back e linebacker é outra carência, mas não dá para pensar agora. A escolha aqui para mim é um offensive tackle, e eu vou com o Tyler Guyton de Oklahoma para jogar no lado direito. Eu acho que tem algumas questões técnicas que ele precisa melhorar, né, expor menos o peito, por exemplo, nos bloqueios, mas eu acho que como right tackle aqui, tem o Smith do lado esquerdo, ele jogando no lado direito, faz todo sentido, pensando aqui para Dallas. O Tyler Guyton é a escolha. Seria o Amarius Mims o sonho, mas acho que ele não passa aqui de Filadélfia ou dos Chargers em potencial. Os Packers, eles não têm tantas carências, né? O ataque tem várias peças jovens e boas, então eu acho que o Cooper DeJean seria uma escolha bem interessante para jogar no níquel. Ele é muito versátil, tem o histórico de lesão do Jair Alexander, então seria interessante reforçar a secundária. Ele pode jogar como safety, eu sei que chegou o McKinney, mas ele poderia jogar como safety. É um cara com 7 interceptações lá em Iowa, então tem essa virtude dos turnovers também, isso pode fazer diferença nessa temporada. Eu acho que seria uma escolha bem interessante para os Packers, é o que eu projeto eles fazendo, ou eles descendo também, tá? Isso pode acontecer. Tampa, o Carlton Davis saiu, então abre-se um espaço na posição de cornerback. Eu acho que edge rusher também é uma carência, né? Tem o Joe Tryon lá, mas aqui eu acho que seria muito cedo para pegar essa galera, tá? Eu acho que no dia 2 seria mais interessante, e antes tá bem rico aqui de cornerback. Até pode ser que, essa é uma projeção, né? Pode ser que esses cornerbacks saiam antes, tá? Pode ser que eles saiam antes, pode ser que alguém suba e pegue, pode ser que os Colts peguem um cornerback aqui antes, que os Eagles peguem um cornerback, então essa galera pode sair antes, principalmente esses 3 primeiros. Mas eu vou colocar aqui, antes, saindo finalmente, né, o Terrell Arnold de Alabama. Vai ter 2 cornerbacks seguidos de Alabama escolhidos, inclusive, tá? A projeção para aqui, para Arizona, já é o Kool-Aid McKinstry.
É um jogador muito instintivo, eu acho que combina muito com a defesa do Todd Bowles, muito instintivo, muito agressivo, ele até paga por essa agressividade em alguns momentos, então é uma escolha que faz bastante sentido, tem muito valor aqui no final da primeira rodada. Eu acho que alguns times vão se dar muito bem com cornerback no final da primeira rodada, porque algum pode acabar caindo e será escolhido. Então o Khalid McKinstry é o escolhido aqui, tem umas preocupações com o atleticismo dele, mas é um jogador muito inteligente e eu acho que é um upgrade para a secundária dos Cardinals, né? Eu falei sobre wide receiver em Arizona. Os Cardinals têm o Starling Thomas e o Bunting Murphy nesse momento como dupla de cornerbacks, né? Ainda tem o Budda Baker, mas a secundária precisa de reforço. E agora, finalmente, o Buffalo Bills. É óbvio que é o wide receiver, a escolha é o Troy Franklin. Não teve tanta verticalidade no tape dele, porque o Oregon não fazia muito isso, mas quando teve, ele apareceu bem na minha visão. É um jogador com uma boa árvore de rotas muito polidas, e eu gosto bastante do Troy Franklin. Eu acho que até é um jogador subestimado. Prefiro o Troy Franklin ao Adonai Mitchell, por exemplo. E aí ele vai ser a escolha aqui, depois da saída do Gabe Davis e do Stephon Diggs, então tem reforço para o Josh Allen, tá? E tem a questão do peso também dele, né? Mas isso aí acho que é um pouco mitigado. Para terminar, então, o Detroit Lions vai com o melhor jogador disponível para reforçar o miolo da linha ofensiva, o Gerhard Newton. É um jogador muito bom, acho que está passando um pouco abaixo do radar. É um jogador que o tamanho pode preocupar, mas tendo o Aiden Hutchinson do lado dele, ele vai sofrer menos dobras. E o tamanho também preocupava para o Aaron Donald e no final das contas não virou nada. Cara, ele tem tudo para explodir desde o primeiro dia. Seria uma tremenda escolha aqui para Detroit. Detroit e Baltimore são dois times que podem descer, tá? Por algum time pegando Bo Nix ou Michael Penix. Olho nisso. Finalmente, o Baltimore Ravens vai com o Nate Wiggins, tá? Porque a gente tem o Marlon Humphrey do lado esquerdo, a gente tem o Kyle Hamilton aí na secundária também, mas eu acho que como cornerback 2 seria uma escolha interessante. Wide receiver em potencial, pode, né? Vamos monitorar isso aí, mas o time pegou o Zay Flowers agora há pouco, então por isso eu não coloquei o wide receiver aqui, que ainda tem bons nomes no board, mas olho nisso. E... bom, é isso, né? É isso, um jogador muito bom, espelhando a marcação individual. Na marcação individual, espelhando as rotas, pouquíssimos passos completos na sua direção, um jogador muito, muito bom. São Francisco, offensive tackle pode ser uma possibilidade, pode ser até que eles subam aqui, né, como eu falei, para pegar um offensive tackle enquanto o Marius Mims e o Tyler Gottham estiverem disponíveis. Vale lembrar que o Trent Williams tem uma idade avançada e que o lado direito é um pouco mais frágil, né? Então, se a gente for olhar o plantel de São Francisco, eu já fiz um vídeo sobre para os membros, não é um time, né, no depth chart com muitas carências. Mas, do lado direito você tem o Colton McKivitz, que eu não sou muito fã na proteção ao passe, e o Trent Williams eventualmente precisa de um substituto. Só que o offensive tackle eu acho que seria um reach aqui com os que tem disponíveis. Então vamos com o wide receiver, porque tem essa situação do Deebo Samuel no futuro, é um jogador que pode acabar caindo de produção daqui uns 2 anos, então projeta-se isso, né? Você tem que draftar o substituto antes, e o Brandon Ayuk, ninguém sabe o que vai acontecer também. Eu coloco o Roman Wilson aqui, porque é um encaixe muito interessante, pensando no sistema tático dos 49ers, colocar o Roman Wilson em motion, Kyle Shanahan teria aí um brinquedinho bem, bem interessante para trabalhar como hoje terceira opção, mas que poderia eventualmente virar segunda ou até primeira no futuro, tá? Eu gosto muito do Roman Wilson, um cara que pode trabalhar no slot, com boas mãos, pode ser usado em motion, como eu falei, e seria uma escolha interessante. E por fim, com as Chiefs em meio às questões do Rashee Rice, né, enfim, dos problemas dele com a lei, vamos tirar o Adonai Mitchell aqui, né, que vai ser uma escolha de primeira rodada, é um cara que teve 11 touchdowns ano passado, é um cara que trabalha bem em rotas curtas e que esse vem sendo o feijão com arroz do ataque dos Chiefs, né, não é um time vertical mais. Então, eu acho que seria interessante aqui, até como alvo na red zone, e sendo um alvo seguro na red zone, porque eventualmente o Travis Kelce vai aposentar também, né, não acho que o Kelce joga mais 2 temporadas, então a Adonai Mitchell é a escolha, certo? Terminamos nosso draft simulado, as 32 escolhas. Essas são projeções do que eu acho que os times vão fazer. Quanto tempo temos aqui? 33 minutos, ficou bem longo. E tá aí a primeira rodada com Caleb Williams, J.D. Daniels, Drake May, Marvin Harrison, J.J. McCarthy, Malak Neighbors, Joe Alt, Roman Dunze, Talese Fuaga e J.C. Latham nas 10 primeiras escolhas. Eu fiz bastante troca, né? Eu tive aqui 1, 2, 3, 4, 5 trocas. É isso? 5 trocas na primeira rodada. Pode ser que a gente tenha até mais. Coisas que poderiam ser diferentes. E acho que esse é o objetivo desse vídeo. Não só falar o que eu acho que vai acontecer, mas coisas que podem ser diferentes. O Newton saindo mais cedo, os cornerbacks saindo mais cedo, isso totalmente pode acontecer. O Adonai Mitchell saindo mais cedo, o Roman Wilson caindo para a segunda rodada, São Francisco subindo para o offensive tackle, Green Bay descendo e acumulando escolhas. Que mais?
os Colts pegando cornerback, os Jets pegando offensive tackle, os Broncos pegando quarterback aqui, os Raiders eu não acho que pegariam quarterback aqui, os Saints subindo, acho que pode muito acontecer. Os Falcons pegando o Edge Rusher, o Dallas Turner, na minha visão, e não o Dunze. Os Patriots pegando o Drake May, é o que eu acho que tem que acontecer, mas a gente não sabe. Os Cardinals trocando. Tem muita coisa em aberto para esse draft. E na semana que vem eu vou fazer um vídeo de histórias para vocês acompanharem. E vou fazer um vídeo também sobre trocas possíveis, tá bom? Neste final de semana, nesta quinta-feira à noite, tem o Top Quarterbacks. Assistam, ficou bem legal, ficou meia hora de vídeo também. E para mais conteúdo, assine o Like Plus. Se você gosta do meu conteúdo, se você quer financiar essa bagunça, custa uma lata de refri por mês. Clica aqui embaixo em Join e está no primeiro comentário fixado também. Você pode escolher o plano que couber no seu bolso, que vai ajudar bastante. Quem quiser contribuir mais, participa também de perguntas para o draft e também do exagero ou fato que eu vou fazer nesses próximos dias. É isso, meu povo. Lembrando, só uma simulação, não tem nenhum compromisso com acerto, até porque, por exemplo, os Patriots descendo, não tem nenhuma certeza que isso vai acontecer. E é pra gente falar um pouco de prospectos, de necessidades, para juntar tudo neste mock. Fizemos todos o que podíamos. Um beijo carinhoso, ótima quarta-feira para vocês e até a próxima. Tchau.